Olá, olá. Eu espero encontrar você bem, a sua família também. Esse vídeo é mais um da série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Nós já estamos na aula de número 34, se eu não me engano. Isso, aula de número 34 hoje, né? O livro base é o do Peter Scazzero, Pastor Peter, dos Estados Unidos. Espiritualidade emocionalmente saudável. A gente já vem há algum tempo estudando esse livro, passamos da metade, tem pouco tempo, né? E hoje é o nosso encontro 34 sobre essa temática, sobre a espiritualidade cristã e especialmente a espiritualidade emocionalmente saudável, né? Se você perdeu alguma aula das anteriores, alguma das aulas ou todas, você pode ir no meu canal do YouTube, tem todas elas gravadas, as outras 33, tá bom? E aí você pode pegar aí uma sequência até para facilitar a compreensão e entendimento do que a gente vai falar aqui hoje e nas aulas que virão. Bom, essa aula 34 de hoje, vamos lá na página 153 desse livro, a gente retoma a temática da muralha, né? Então, semana passada a gente falou um pouco sobre essa questão da jornada cristã e que a jornada cristã aí tem estágios e que nos estágios ou na jornada cristã a gente vai ter o que ele chama, o pastor Peter chama de muralha, né? E existe até um livro de João da Cruz, que é o livro, está em inglês, não sei se ele existe traduzido, Dark Night of the Soul, que é a noite escura da alma, tá? Dark Night of the Soul, a noite escura da alma. Eu creio que ele só tem em inglês, mas enfim. Essa ideia de muralha é a ideia desse livro do Dark Night of the Soul, que é a noite escura da alma, né? Que são aqueles momentos da vida da gente onde a gente fica meio desesperado até, onde a gente passa por momentos muito difíceis, por isso a noite escura da alma. E aí, pensando em termos de espiritualidade, é interessante ressaltar que se nós não temos a compreensão dessa muralha no meio da jornada da fé cristã, essa muralha que a gente pode entender como noite escura da alma, nós como seguidores, servos de Jesus Cristo, acabamos sem avançar até os propósitos de Deus, se a gente não entender que a jornada faz parte. Muitas pessoas não entendem por que servos e servas de Deus passam por noites escuras da alma, por situações tão difíceis, complexas, porque na verdade nós não estamos imunes, né, nem muito menos isentos de passar por problemas e por momentos de muitas dificuldades e tribulações. O pastor Peter diz assim, alguns de nós nos escondemos atrás da nossa fé, para fugir do sofrimento da nossa vida, em vez de confiar em Deus para nos transformar por meio dela, por meio da fé. Então, muitas pessoas se escondem atrás da fé, utilizam a fé como um verdadeiro amuleto para fugir do sofrimento, sem compreender que o sofrimento faz parte da jornada da vida cristã, é essa noite escura da alma, e que no sofrimento Deus nos ensina, nos lapida, nos transforma e melhora a nossa espiritualidade. Ele diz ainda assim, usamos superficialidades como Romanos 8:28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, né? Romanos 8:28. Ele diz ainda assim, muitas vezes rimos e entoamos cânticos de louvor contemporâneos sobre nossa vitória em Jesus, né? Nós evitamos praguejar, evitamos demonstrar. A ideia aqui é evitar demonstrar, a gente tentar se manter diante dos que são mais jovens na fé, mais novos na caminhada, na jornada da fé cristã, a gente tenta se manter super forte, super sólido, sem demonstrar qualquer balanço em relação à noite escura da alma. Só que ele traz um dado interessante, que é verdade, a psicologia já trata disso também,
Ele diz assim, o problema é que a fé emocionalmente saudável, né, uma espiritualidade que é emocionalmente saudável, admite algumas coisas que estes que querem ser super crentes, super cristão, não vão admitir. Eles querem ser sempre inabaláveis, né? Rochas que não se abalam, né? E ele diz que a fé emocionalmente saudável admite coisas, por exemplo, eu estou perplexo com a minha situação, com essa enfermidade que chegou, com o problema na minha família, com a falta de emprego, com a dor, com a dificuldade, com o luto, eu estou perplexo. Não sei o que Deus está fazendo nesse momento. Será que Deus está fazendo numa hora dessa? Estou passando por uma tribulação desse tamanho. É a minha muralha, é a minha noite escura da alma. E o que Deus está fazendo? Eu estou magoado, eu estou com raiva. É um mistério isso tudo, eu não consigo entender. Eu estou muito triste nesse momento. Deus, por que me abandonaste? Então, estas são afirmações e questionamentos, e esses são questionamentos, e é um questionamento final, por que me abandonaste? Que quem tem uma fé emocionalmente saudável vai admitir e vai fazer diante de Deus. É interessante que uma fé doentia, que não tem saúde emocional, né, acaba levando a ideia de super crente, né? E quando a gente pega lá o texto de Jesus, lá em João, quando da morte do seu amigo Lázaro, e ele chega alguns dias depois da morte, Lázaro já estava sepultado, pedra na porta do túmulo. E aí as irmãs dele chegam e as pessoas em volta, os amigos, e dizem para ele, olha, o senhor chegou tarde, ele já está morto. Né? E aí naquele momento Jesus chorou. Né? Jesus chorou naquele momento, demonstrando um sentimento de tristeza. Ou seja, no momento da dor, né? No momento da tristeza, Jesus manifesta essa tristeza. Ele não se apresenta como inabalável. Ele não se, apesar de ser Jesus, ele não se apresenta como um super-herói poderoso, intocável, que não se balança para lado nenhum. Ele chora. Quando ele está na cruz, se a gente parar para lembrar, qual foi o brado que Jesus dá na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Né? É o brado de Jesus na cruz. Então, a ideia de desamparo, de abandono. Aí a pergunta que ele fez aqui, Deus, por que me abandonaste no meio de uma situação tão difícil? Ou seja, quem tem uma fé emocionalmente saudável, uma espiritualidade emocionalmente saudável, consegue admitir essas coisas, consegue dizer, Senhor, eu estou chateado, estou bravo, estou com raiva, não estou entendendo, cadê o que o Senhor está fazendo? Por que me abandonou? Por que eu estou me sentindo só? Isso é saudável na fé cristã. A água é vida, né? A água é vida. Então, a maioria das pessoas não consegue entender essa situação e até imaginam que, de fato, o cristão, o servo de Jesus, tem que ser inabalável, inquebrável, que não chateia, não tem raiva. Não. Nós somos seres humanos. O próprio Jesus demonstra isso. Quando Jesus chega no templo e o pessoal estava fazendo comércio dentro do templo, né? E ele sai chutando tudo e diz, isso aqui é casa de oração, né? Não é covil de salteadores. E ele sai chutando tudo, quebrando, derrubando tudo as banquinhas lá. Jesus está demonstrando ali que ele se irou naquele momento diante da situação. Porque Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem, o mistério da kenosis. Em grego a gente chama de kenosis, essa 100% Deus, 100% homem. Né? Então Jesus manifesta sentimentos. E nós, como servos e servas, nós precisamos manifestar os nossos sentimentos também. Então, quando você está passando por um momento de noite escura da alma, um momento muito difícil, é até hipócrita e falso dizer, não, está tudo bem, tudo tranquilo. Não, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Isso conforta o nosso coração. Então não é uma questão de fé ou não fé, é uma questão de realidade, é uma questão de que somos seres humanos que têm sentimentos e que expressamos esses sentimentos. E isso não nos faz mais ou menos cristãos, não faz mais ou menos crente. Não me faz mais ou menos crente. Muito pelo contrário.
Se eu tenho uma fé, uma espiritualidade emocionalmente saudável, eu vou admitir essas coisas, isso não vai ter problema. Eu estou na noite escura da alma, eu estou na muralha, eu estou num momento horrível, difícil, então isso é humano e faz parte. O próprio Jesus teve suas manifestações humanas enquanto aqui esteve entre nós, né? Na sua vida, obra, ministério, até sua morte e ressurreição. Na hora da morte ele brada, Deus, meu, por que me desamparaste? Então, eu queria deixar essa reflexão hoje, né? Esse nosso estudo 34. Você está na sua noite escura da alma? Eu estou. Vamos fazer essa avaliação. Como é que tem sido a nossa postura, o nosso posicionamento diante de momentos tão difíceis às vezes na vida? Vamos pensar assim, uma fé, uma espiritualidade emocionalmente saudável. Admite raiva, tristeza, mágoa. Questiona, Deus, por que me abandonaste? Deus, meu, por que me desamparaste? Disse Jesus. Isso faz parte. Isso tem a ver com a jornada da vida cristã. Espero que tenha causado ou provocado reflexão para você. E na semana que vem a gente vai para a aula 35, seguindo a nossa temática da espiritualidade emocionalmente saudável, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Uma ótima quinta-feira, resto de quinta-feira, né? Estou postando esse vídeo agora já finalzinho do dia. Você tem uma sexta, um sábado, um domingo, final de semana abençoado na presença do Senhor, com os seus queridos que podem estar por perto em tempos de pandemia e que Deus siga sendo o nosso Senhor, tá bom? Deus abençoe, ótimo fim de semana, até nosso próximo estudo, aula 35, semana que vem.